sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, irmãos. Open your Bibles up to John chapter 9. Aleluia, Senhor. Quem achou, diga amém. Who found it, say amen. Quem achou, diga amém, irmãos. Who found it, say amen. Aleluia. Vocês estão vivos aí? Como Are é you que guys é? alive? How is it? Aleluia. Vocês estão felizes, irmãos? Are you happy? Aleluia. Amém. O Senhor renovou misericórdia sobre nós nessa manhã, amém? God renewed His mercy A over gente us só this está aqui morning. por isso, amém? We're only here because of Então this. isso já é um motivo de grande So this alegria is para o already nosso coração, irmãos. a moment to be happy. Saber que todas as manhãs To as know that misericórdias every morning His mercy dele se renews. renovam sobre a nossa vida. E essa é a única razão de nós não And sermos this is the only consumidos. reason that we're not consumed. Ontem à noite a gente poderia ter sido You know, last fulminado night we could have died. pela ira de Deus, porque We a could have gente é died muito by His ruim. wrath because we're people who are very evil. Mas hoje de manhã, pela But this manhã, morning, Ele renovou He misericórdia sobre nós. renewed His Ainda nós mercy. merecendo a morte. Even though we deserve death, Esse amor é inexplicável. this love is something that's unexplicable. Amém? Esse amor é um amor inexplicável. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Amém? Open your Bible in E John quem chapter achou, 9. diga amém. Who found it, say amen. Aleluia. A gente está vivo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se lhe manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes? Daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este vosso filho? Que vos dizeis, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora via? E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Até o versículo 25. As he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me while it's still day. Night is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I am the light of the world. Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with mud and said to him, go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, is this not the man who used to sit and beg? Some said, it is he. Others said, no, but he is like him. He kept saying, I am the man. So they said to him, then how were your eyes opened? He answered, the man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went and I washed and I received my sight. Then he said to him, where is he? He said, I do not know. They brought to the Pharisees the man who had formerly been blind. Now it was Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. So the Pharisees asked him how he received his sight. And he said to them, he put mud on my eyes, I washed, and I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But the others said, how can a man who is a sinner do such signs? And there was a division among them. So they said again to the blind man, what do you say about him, since he has opened your eyes? He said, he is a prophet. The Jews did not believe that he had been blind and had received sight until they called the parents of the man who had received his sight and asked them, is this your son, who you say was born blind? How then does he now see? His parents answered, we know that this is our son and that he was born blind. But how he now sees we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him, he is of age, he will speak for himself. And his parents said these things because they feared the Jews. For the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was put out of the synagogue. Therefore, his parents said, he is of age, ask him. So for the second time they called the man who had been blind and said to him, give glory to God. We know that this man is a sinner. He answered, whether he's a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que é verdade, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diante da tua palavra, ó Pai, não há relativos, mas a tua palavra é absoluta. Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que diz a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos diante da tua palavra, Pai. E quando ouvirmos a tua voz, ó Pai, nos ajude, que o nosso coração não se endureça, mas que estejamos prontos a dizer sim, a dizer amém para a tua palavra, porque a tua palavra é o único caminho, o caminho de vida, o caminho de esperança, o caminho de verdade. Tu és, Jesus, a palavra viva, e nós nos dobramos para te adorar nessa manhã. Fala conosco, nos dê espírito de revelação, de sabedoria e de graça. Abre os olhos do nosso coração para que a gente possa obedecer ao Senhor, Pai. Tira de nós, ó Pai, todo o espírito, ó Pai, que tenta, ó Pai, nos fazer andar contra a Tua palavra, contra os Teus princípios, contra a Tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus. Tira de nós todo o espírito de desobediência, Pai, mas nos dê um espírito, ó Pai, de dizer sim para tudo aquilo que o Senhor diz, para o absoluto da Tua palavra. Nos ajude, Pai. Transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, Jesus. Aleluia. Transforma o nosso entendimento, Jesus. Transforma a nossa maneira de andar, Jesus, a nossa maneira de caminhar. Seja parecida com o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. No Teu nome oramos. Ora. Lord, my Heavenly Father God, Jesus, your Holy One, sitting on the throne, I ask, Jesus, they may open our hearts, allow us to hear what the Spirit is speaking to the church. And I pray, Lord, in the mighty name that you may come, open our hearts, that you may guide us, Lord, because your words is the lamp to our feet, that we may be able to be more like you, God, that you may light a fire in our hearts to become a better Christ ambassador, God, to allow our light to shine, God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. A gente está diante de mais milagre de Jesus. We are once again talking about another miracle of Jesus. E Jesus, por onde ele passava, os sinais, os milagres aconteciam. And wherever Jesus went, signs and wonders followed him. E mais uma vez aqui, ele passa
And one more time, he goes through. E mais uma vez o nome do Pai é glorificado And one more através time, the name of the Father da is vida do glorified Filho. through the life of the Son. Esse texto é muito poderoso. This testimony is very powerful. E o que Jesus está querendo dizer nisso tudo And what Jesus is trying to say in this all é que Ele é a luz do mundo. is that he is the light of the world. É que Ele dá luz. Is that he will give light. É Ele que dá vista. It's him who gives vision. Que Ele dá direção. It's him who gives guidance and No direction. final de tudo isso que Jesus está At falando. the end of everything that what Jesus is saying is, E Ele deixa bem claro. and he makes it very clear, Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. Enquanto eu estou no mundo. And whenever, Eu while sou a I'm in the luz world, do mundo. I am the light of E the eu queria world. que você observasse logo no versículo 1 I want you guys to observe in verse 1. a didática do texto. E passando Jesus viu o que, irmãos? Responde para mim. E viu o que a Bíblia de vocês fala? What does the Bible of yours, what does your Bible say? E passando Jesus viu? And as Jesus passed, he saw Primeiro ele what? viu quem? He saw what? Um homem. A man. Jesus não viu um cego. Jesus didn't see a blind person. Ele até viu um homem cego, He saw a man who was born blind. mas ele viu primeiro um But homem. what's the first thing he saw? A man. Ele viu a humanidade daquele He homem. saw someone's humanity. E depois ele viu a situação daquele And homem. then after he saw the situation that he was Ele era living, um homem cego de nascença. he was a man who was born blind. Eu queria que nós sondássemos o nosso coração e eu vou começar. And I'd like us to take this in our heart. Quem que a gente tem olhado lá fora? Who have we seen outside? Porque muitas vezes a gente tem olhado lá fora, Because a lot of times we're looking a outside gente tem visto o mendigo. and we're looking at the small things. Porque muitas vezes a gente tem olhado lá fora, Because a lot of the times while we're looking a outside, gente tem visto a prostituta. we have seen the prostitutes. E porque muitas vezes nós temos olhado lá And fora a lot of the times when we look outside e a gente tem visto o drogado, and we see the drug addict, mas a gente tem esquecido de ver o homem. but we forget to see the man. Antes de fazer um milagre, Before doing a miracle, Jesus olhou um homem. Jesus saw a man. Antes de ver o pecado de uma pessoa, Before he saw the sin of someone, olhe para a humanidade dessa pessoa before you look at the sin of someone, look at their e humanity creia and believe no que Jesus pode fazer in what Jesus can do para transformar a vida de uma to pessoa. transform the lives of just one person. Porque quando a gente olha o mendigo, Because when we look at a someone, gente já se distancia do irmão. we already become distant from them. Ao invés de olhar como mendigo, Instead of looking at their humanity, comece a olhar como irmão. we tend to look at their problems. E aí a gente vai tratar como um homem And we go to treat it as a man e entender o que Jesus pode fazer na vida do homem. and understanding what Jesus can Que é do. transformar. What he wants to do Porque is se Jesus transform. tivesse olhado para mim, irmãos, Because if Jesus were to look at me as a drug homem addict, que era totalmente depravado, irmão, a man who was e completely deprived rendido à and surrendered to prostituição, prostitution, às drogas, drugs, ele não tinha me escolhido. he would not have Ele chosen não me. tinha transformado a minha He would vida. not have transformed Mas ele my olhou life. para o homem But he primeiro. looked at the Primeiro man Jesus first. olhou para o homem. At first in this text, E Jesus looked diante at da the humanidade man desse and he homem, looked at the ele humanity se of this man. compadeceu And daquilo he que said, era a sua enfermidade. and then he looked at his E infirmity. ele não só se compadeceu e mudou a vida dele para ele enxergar, He irmão. didn't only change his life so that he may Mas ele se see. compadeceu e viu o que esse But homem he poderia came. ser e fazer lá na frente. And he saw how he can help this A gente tem man. olhado as pessoas lá fora com um olhar We de tend to julgamento, irmãos. We need to look E por outside isso a with gente tem eyes, not of achado que essas judgment. pessoas não são dignas do nosso Jesus, irmão. And this is why we look and see people Porque who are eu not me worthy of coloco our no Jesus, lugar which de is ser wrong. melhor do que o meu irmão, Because we irmão. tend to put ourselves in places Então para higher de than olhar our o brothers. homem, o mendigo. So stop looking at people Para de olhar as para their a problem. prostituta. Stop E looking at the começa a prostitute olhar as para a o homem prostitute. e para a mulher. But E start to look ver at o the man que Cristo and the pode woman. fazer e transformar na vida dessa pessoa, irmão. And see the transformation that Jesus wants to do in their lives. Começa a olhar com os olhos de misericórdia, irmãos. Just to look at them with eyes of mercy, Começa a olhar com os olhos de perdão. with eyes of Porque forgiveness. foi assim que Jesus me olhou, irmãos.
Foi assim que Jesus me viu. Because it was like that how Jesus looked at me. Com olhos de misericórdia, With eyes of mercy, com olhos de amor, with eyes of com love, olhos de perdão, irmãos. with eyes of Foi forgiveness. assim que ele nos enxergou. It was like that how he came Porque to nós us. não éramos dignos do seu amor, Because irmãos. we are not worthy of his love. Mas mesmo assim ele olhou para nós But even then, e he still looked at lavou us. a gente de dentro por fora, And he e washed tem us from lavado, inside e tem out. mudado, e tem transformado a gente de And he glória has em glória. transformed us. Foi porque ele não me olhou com o olho de pecador, It's because he didn't look at me with the eyes of a mas ele sinner. me olhou com um olhar de amor e He perdão. looked at me with the eyes of someone he loved. E é assim que ele faz conosco todas as manhãs. This is what he does with us every É day. assim. Jesus, passando, viu um homem cego de nascença. As he passed, he saw a man blind from birth. E ali começa um discurso entre os discípulos. Os discípulos vão perguntar a Jesus. And there comes the discussion from the disciples. They ask him, Eles param o mestre para They fazer stop uma Jesus. pergunta. and they ask him, E pergunta para Jesus: and they ask him, quem pecou? who sinned? Ele ou seus pais? Was it him or his parents? Porque na lei, no costume judaico, Because in the law, na lei de Moisés, in the law of isso Moses, está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, it's written in Exodus chapter no 20, capítulo 37, verse também 37. fala que essa maldição ela passava de geração para geração, That this kind of sickness, it came from generation to como generation. se fosse uma maldição hereditária, Like it was passed down as something generational, que eu não acredito biblicamente. which I don't believe biblically. Então, para eles havia um pecado, But for him, they saw a sin. e por isso aquele homem era cego. And that's why this man was blind. Jesus então já começa a desconstruir And isso. Jesus starts to Fala para deconstruct eles: this way of ninguém thinking. pecou. And he says to Mas o que está them, no one acontecendo sinned. com ele But what's happening with this é blind para man que lhes resplandeça a glória de is so Deus. that the glory of God may be Então não foi shown. nem ele que pecou, So it wasn't him who sinned, nem os seus pais it wasn't pecaram. his parents who sinned, Mas o que aconteceu com a vida dele but what happened with é his para que life lhes resplandeça a glória de was Deus. that so the glory of God may É shine que through. It nessa enfermidade was that this eu vou sickness, glorificar o nome do meu Pai. I will glorify the name of my Father. É isso que Jesus estava This falando. is pra what ele. Jesus is saying. Então Jesus responde. And so he responds. Ele continua, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus responded, it was not this man who sinned or his parents, but the works of God might be displayed in him. E muitas vezes, irmãos, And a lot of the time, esse pensamento, this way of e é um thinking, pensamento hedonista, this way of thinking is uma linha desse pensamento hedonista, is a line, e está no meio da igreja, and it's very apparent in the que church diz today que a pessoa só está enferma that this person is only sick porque ela pecou. because they sinned. A vida dela não vai para frente Their life isn't going porque ela forward não dizima, because they don't tithe, porque tem algum pecado. because there's some E a sin, vida desse irmão está travada porque and the life of this person is stuck. esse é um pensamento hedonista cristão. This is a Uma way linha, of uma thinking. vertente desse pensamento This diz. is the way of thinking that a lot of us think of. Mas Jesus está But falando what Jesus is saying para que lhe manifeste a glória de is Deus. that his blindness is so that glory É que- of God may manifest. É que esse homem nasceu cego de nascer. And that is why this man was born E blind. no versículo 4 ele continua: In verse convém, 4 he continues convém on. que eu faça as obras daquele que me enviou. We must work the works of him Enquanto, who sent me. enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 5. While it's day, work the works of him who sent me while it's day, because night is coming when no one can work. In verse 5, as long as I am in the world, I am the light of this world. Deus quer manifestar a sua glória através desse milagre. God wants to manifest glory through this miracle. Jesus queria manifestar a glória do Pai através Jesus desse wanted to milagre. manifest the Father's glory through E his assim life. ele fez. And this is what he did. E assim ele faz. And this is how you will Quem se continue to encontra do. com Jesus é transformado. Anyone who encounters Jesus is transformed. Quem se encontra com Jesus tem a vida mudada. Whoever encounters Jesus is transformed. Quem se encontra com Jesus não continua da mesma maneira que foi encontrado. Whoever has a true encounter with Jesus does not remain the Ele é same. transformado They are de transformed glória em glória, from glory to de glory, luz em luz. from light to A light. vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. The light of the just continues to burn brighter and brighter until they reach perfection.
É uma transformação contínua. It's a transformation that's continual. E aí Jesus no versículo 6, então, ele And faz Jesus says in verse o 6, milagre. he does the miracle. Versículo 6, ele diz: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with mud and said to him, go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, is this not the man who used to sit and beg? Some said, it is he. Others said, no, but is like him. And he kept saying, I am the man. Então Jesus vai, So Jesus goes, pega o lodo, he unta o grabs lodo, some mud, pega a saliva, he grabs the saliva, passa nos olhos do cego, he puts it over the eyes e of the dá uma blind, ordem para aquele cego. and he gives him an Vai order. lá no tanque de Siloé Go to Siloam e lava. and wash. E ele foi e fez tudo que Jesus mandou ele So he fazer. went and did everything Jesus commanded him to do, E saiu curado. and he left healed. Jesus ali então pega uma coisa Jesus then grabs something que às vezes para nós é muito doido. that for us is very crazy. Pegou a saliva, Grabbed the saliva, pegou o lodo, grabbed the mud, fez uma massa. and made a little paste. Yeah. Alguns teólogos dizem que Some theologians say Jesus ali naquele momento ele estava fazendo um trabalho, a massa com a saliva, o lodo com a saliva, that Jesus was kind of doing a work, mixing the saliva with the mud. e justamente ele estava fazendo o que não podia fazer naquele dia, And he was doing something he wasn't supposed to do on that day, que era trabalhar. which was work, because Aquele of dia não Sabbath. podia trabalhar. That day on Sabbath, he was Então not able Jesus to work. pega essa figura do lodo com a saliva So Jesus grabs this paste, e faz uma massa, and this paste, e ele faz um trabalho ali para curar os and olhos. he's daqueles. doing a work to heal the eyes of this E homeless. lá na frente os fariseus eles entram em crise. And later on, the Pharisees, they come into crisis. Como assim ele está trabalhando num dia? How Ele é is this pecador. man working on a day he's not supposed to work? He's a sinner. Não pode trabalhar no sábado. He can't work on the Sabbath. E Jesus não estava infringindo a lei, irmão. And Jesus wasn't, going Porque against the ele law, não infringiu a lei em nenhum momento. because he never went against it. Tudo que Jesus estava querendo dizer é: Everything Jesus wanted to eu say sou o was, Senhor do sábado. I am the Lord of the Eu sou o Sabbath. Senhor do dia. I am the Lord Eu of the sou o day. Senhor do Cronos. I am the Eu Lord. faço o dia, I eu make the faço day. o princípio, I eu make faço o meio, the era. I eu make faço o the fim, middle. I eu make dou the ordem, end. I eu give sou o orders. Senhor. I am Que the estou Lord. tanto no começo, That makes tanto the quanto no fim. just as much in the beginning as in the end. E Jesus então abre os olhos So daquele Jesus cego. then opens the eyes. E aí, de repente, o cego começa a olhar, And says, andar ali no meio this do povo. blind man starts to see, starts to walk. E o povo, irmãos, And the people, irmãos, guys, abriu uma janela. I'm going to open a little parenthesis. Ele fez o que Jesus mandou ele fazer. He did what Jesus commanded him to do. Foi curado, amém? And he was healed, amen? Muitas vezes a gente está ouvindo a voz de Jesus, A lot of the time we're listening to his mas voice. não está fazendo o que Jesus manda a gente We're not fazer. doing what he's telling us to do. E por isso muitas coisas na nossa vida estão paradas. And that's why a lot of times our life is stuck, Que a paralyzed. gente consegue ouvir a Because voz we're de able to hear his voice, mas a gente não consegue obedecer Jesus. but we aren't being obedient to his E commands. muitas vezes a gente está deixando de receber. And a lot of the times we are aquilo que leaving something, Jesus received something from mandou Jesus. a gente fazer e viver o milagre. We're not able to live the miracle because we aren't being obedient. Jesus falou para ele, Jesus tells him, fez a massa, Jesus made the paste, cuspe saliva, he spit his saliva, lodo, passou he nos worked, olhos, he put it vai over his lá e eyes, lava meu and he filho. says, go and wash. Ele obedeceu Jesus. He obeyed Jesus. Porque até então, para aquele homem, Because for this man,
Ele não sabia nem muito bem quem era Jesus, He irmão. didn't know very well who E a was gente vai ver no Jesus. discorrer do texto. And we will see this later on in the text. Então ele ouviu a voz de Jesus, So he heard Jesus' foi lá, voice, obedeceu, he went, saiu obeyed, curado. and he left cured. Jesus é a luz do mundo. Jesus is the light of the world. E todo aquele que encontra com Jesus And everyone who encounters him tem os olhos abertos. has eyes that are open, Tem os olhos abertos. will have eyes that are open. Não continua do mesmo jeito. They do not continue in the Então same way. agora o mendigo, o homem So now this homeless man, cego de nascença, born blind, ele foi curado e começa a andar no meio da comunidade. he was healed and continued to, and started to walk in the middle of E the os city. fariseus começam a murmurar entre si. And the Pharisees continued É to como talk assim? among each other. Esse não é aquele homem que mendigava, Isn't this the person who used to beg porque ele era cego because he was blind? e estava ali mendigando. He was there begging. E outros falam, não sei, And others just say, Parece que I é don't ele. know. It seems like it is him. eu acho que é ele. I think it is. Parece com ele. It seems Ele like fala, him. não, eu sou. But he used to say, no, Sou I eu. am. It is Sou I. eu. It's me. Eu que andava mendigando. I was the one who used to beg. Eu que estava cego. I was the one who was blind. Agora eu vejo. But now I see. Aquele homem mudou a minha vida. That man changed my life. Todo homem que encontra com Jesus não continua. Every no man mesmo that has jeito. encountered with Jesus does not stay Não the same. tem como, irmãos. There's no way. Eu encontrar com Jesus. When I encountered E Jesus, continuar do mesmo jeito, irmãos. I did not continue the same O way. evangelho é o poder de transformação The gospel na is the vida power de todo to aquele que crê. transform in everyone's lives. E o evangelho, irmãos, And the gospel, é uma pessoa. it's alive. Quando Paulo está falando lá no livro de Romanos, When capítulo 1, Paul verso says 17, in Romans 1:17 porque eu não me envergonho do evangelho, that I am not ashamed of the gospel porque ele é o poder because it's the power to para todo save aquele que crê. for all of those who believe. Paulo está falando Paul is que eu saying, não me envergonho do evangelho, I'm not ashamed of the porque ele é gospel uma pessoa. because it's O alive. evangelho é uma The pessoa. gospel is O a evangelho person. é Jesus The Cristo. gospel is É uma Jesus. pessoa, é a It's a pessoa de person. Jesus Cristo, It's the mudando person a of nossa Jesus. vida, transformando o nosso Changing ser. our lives and transforming. Aquele homem, então, ele começa a andar e as pessoas começam a murmurar, é ele, This parece man, com blind, ele. starts to walk, and then everyone starts to be shocked. Sou eu. And he says, it is I. Eu encontrei com ele. I encountered with him. Eu vejo agora. I was blind, but now I see. Os meus olhos foram abertos. My eyes were opened. Não tem como uma pessoa encontrar com Jesus There's no way for a man to encounter e Jesus continuar do mesmo jeito. and stay the same way. Não tem. There's no way. It's Ele era impossible. cego e agora ele passa a ver. He was blind, but now he sees. Ele era mendigo, agora ele já não é mais. He was homeless, but now he's not anymore. Todo homem que encontra com Jesus, de fato, Every person that has a true encounter with é Jesus transformado. is transformed. Irmãos, quero te falar uma coisa, I irmãos. want to say something. Se você tem vindo na igreja If you have come to church e a sua vida não tem sido transformada, and your life has not been transformed, me desculpe, irmãos. I'm sorry. Você está vivendo um ritual. You are living a ritual. Porque muitas vezes, irmãos, That a lot of the time a gente vai na igreja we go to church para fazer um ritual. to go do a ritual, Tirar uma foto ainda. to just go take a picture Postar na rede social. and post on E social a gente media se acha ainda no direito de falar. so that we may think we have Deus, the eu já right fiz a minha parte. to say, God, I've Agora o done Senhor me my part, abençoa. so bless me. Eu já fiz o meu rito. I've already done my Se ritual. você tem feito um ritual de vir na If igreja, you've made coming to mas a church sua a vida não ritual, tem sido transformada, but your irmão, life has not been deixa eu te falar transformed, um negócio. let me say this Você to está you. perdendo seu tempo. You are losing your Porque time. o que encontra com Jesus Because those é who mudado, encounter Jesus é truthfully transformado. are transformed. E They essa are changed. mudança não é And this só de change comportamento. isn't just of compartments. Não é só a roupa que você veste, It's irmão. not just the clothes that you Não wear. tem nada a ver com o seu It exterior, has irmão. nothing to do with your Se Jesus não está exterior. mudando o seu caráter, If Jesus is not se Jesus changing não your está te transformando character, de dentro if He's pra not fora, transforming irmãos, you from pare de inside fazer out, ritual, irmão. stop doing the Pare de ritual. fazer ritual, irmão. Stop doing this ritual. Deus está vomitando o seu ritual, irmão. God is vomiting you out Porque of o His que Ele mouth. quer, irmãos, Because what He é que o wants encontro dele com
você, is that to encounter onde you, você com Ele, where you are there uma nova with them, transformação de dentro para fora, where you irmãos. have this transformation from Não é inside só a out, roupa, irmãos. where He's making a Não é home só in you, exterior, because it's not irmãos. just exterior, É de it's not dentro just pra your fora. clothes, É de dentro para fora. it's from inside out. Eu lembro uma vez quando a gente começou a caminhada com Jesus. I remember this one time when I started my walk with God. E uma peleja danada, né, irmãos? Carrapato demais, fica, né? Você tá doido. Você sabe o que Said it was really hard. Okay, I heard ticks. It was something that was very difficult. My early walk with God. Era, mano. It was. E era assim, né? Um dia a gente tava igual super-homem, You know, I was trying to be a superhero. voando. I thought I was flying. O dia nós tava ruim, You know, it was really sabe? bad. Mas é assim, Jesus vai transformando. But it's like that. Jesus will continue to Eu lembro que transform o and transform. Cezão chegou lá em I casa, remember my friend Caesar, he got home grilado e tal. and he was mad. Ele pegou, colocou uma camisa, He put on some um clothes, sapato, some shoes, uma calçona daquelas quadradonas assim. some baggy Falou, eu não pants. tô de brincadeira. And he said, I'm not playing around anymore. Eu olhei pra ele e falei, rapaz, And I o que looked você at tá him. arrumando, Cezão? And I said, what are you doing? Eu não conhecia aquele cara, né, mano? I didn't know this guy too well. Cara, Deus não quer fazer uma mudança só na nossa maneira de vestir. God doesn't want to make a change only in your attire. Não é sobre isso, irmão. It's not about your clothes or É the de dentro pra exterior. fora. It's about what's inside. É mudança de caráter. It's a changing of As your suas character. práticas que desagradam a Deus, Your practices that as go nossas against God, práticas que desagradam a Deus, elas devem ser eliminadas da nossa vida. they will be eliminated from our E na life. boa, irmãos, elas são Truthfully, eliminadas automaticamente. they should be eliminated automatically. Porque é nosso novo DNA, Because when we convert, we have a new a nossa DNA, nova essência. our new essence. A gente é assim agora. This is how we are now. A gente até veste mais ou menos ruim, We still kind of dress, you mas o know, a nosso little coração por bad, dentro, irmãos, but our heart on está the diante de inside, Jesus. it's before A nossa Jesus. boca, irmãos, Our mouth só sabe falar de Jesus. Only irmãos. knows how to speak of Porque é o que Jesus. a gente tem para falar. Because it's the only thing we have to speak Porque of. é o que transformou a nossa vida. Because it's what transformed our life. É o que mudou o nosso ser. It's what moved our Ele knowing. mudou a nossa direção, He irmãos. changed our A nossa direction. direção era Our inferno. direction was hell. Ele mudou para a But then he changed eternidade. it to go to eternity. Amém. Amen. Então o cego de nascença começa a andar no meio do povo. So this man who was born E blind, ele se torna uma pessoa irreconhecível para he eles. starts to irmão. walk among people and Mas não people é start to aquele recognize homem. him. Isn't it this beggar? Parece que é. It seems like it is. É ele. It's him. Eu sou. And then he says, diz. I am. Mesmo sem ele saber ainda o que estava acontecendo. Even without knowing what Porque was quando a gente happening. vai olhar o decorrer do texto, a gente vai ver que Because throughout the text we're going to see, diziam-se, pois como se abriram os olhos? E aí ele começa, ele respondeu, o homem chamado Jesus. O que ele diz aí? Ele respondeu e disse, como? Fala comigo, irmãos. Você está com a Bíblia na mão aí, irmãos? Versículo 11, vamos junto. verse 11. Vamos ler juntos aí. Ele respondeu e disse. Vamos comigo, irmãos? Ele respondeu e disse. O que ele falou? A próxima palavra aí. O homem, irmãos. Verse 11. He answered, and the man called Jesus. Ele não estava ainda entendendo quem que era. He still wasn't understanding who he was. Ele falou, é o homem chamado Jesus. He said, there's a man called É Jesus. de longe isso, não é? It's from far that he Ele said fala, this. o homem He said, the man chamado Jesus. called Jesus. Ele não tinha compreendido que ele estava diante do mestre. He didn't comprehend that he was before God. Porque é o seguinte, irmãos. Because it's like this. Muitas vezes a gente tem que ir para a igreja. A lot of the times we have come to church, Buscar o que Deus pode dar pra gente. but we're searching for what God E can aí do a for gente us. está tratando Deus So then we're treating como um God homem, like a man, não como mestre. not like the master. A gente está usando Deus We're using God para fazer aquilo que a gente sabe que a gente não consegue fazer. to do what we know we're not able to do. Amém, irmãos? Amen?
E Deus vai sendo como um negócio de barganha para nós. We kind of use God as a point of E eu bargain. começo a buscar Deus por aquilo que Ele pode me dar. And you start to seek God for what He can do for Deus you. não quer sido ou ser reconhecido por aquilo But que Ele God pode dar. does not want to be recognized as the person who can do things, Até porque Ele pode te dar todas as coisas. because He can give you everything. Porque todas as coisas pertencem a Ele. Because everything obeys Mas Him. Ele quer ser reconhecido por aquilo que Ele But He é. wants to be Vai recognized na for the person igreja that para He buscar o is. Senhor por aquilo que Ele So we é. go to church and Ele seek não é the só one who He is. Salvador. He's not just the one Ele who não é gives us só things. aquele que pode te dar He's tudo. not just the one that can give you Ele é o everything. seu Senhor, irmãos. He is your Lord. Ele é Senhor, é Salvador, He irmãos. is the Lord E and ao Savior. Senhor não há não Senhor, irmãos. And He is the Lord and Como que Savior. você fala não Senhor pro Senhor, irmão? How can you say no to God? Você fala não pro seu patrão, irmãos? You say no to your boss? Não, irmãos. Você fala sim. You say yes. Sim, Senhor. You say yes. Deus quer ser reconhecido por aquilo que Ele é. God wants to be Não recognized por as aquilo what que Ele He pode te is, dar. not as what He can give you. Ele é Deus. He is God. Ele é Senhor. He is Ele muda a Lord. história. He Ele é changes Senhor story. do tempo. He is the Lord of Ele time. muda a nossa trajetória He changes our trajectory. e nos direciona ao caminho da And He eternidade. directs us to the Essa way é of a causa eternity. principal de Jesus. This is the principal Milagre way of Ele pode Jesus. fazer, irmão. Miracles He A can hora do. que Ele falar, Ele faz o The milagre. time He speaks, Mas miracles tem dia happen. que não vai ter o milagre. But there's days where there will be E no a gente continua miracles. seguindo Ele, irmão. And we still need to Porque a continue gente não following Him. segue Jesus só pelo milagre que Ele Because pode we do fazer. not follow only for the miracles. Mas a gente segue Jesus porque a gente é discípulo But we dele. follow Jesus E a because He gente is our disciple. quer ser como Ele And é. we want to be just as He is. Isso é ser cristão. This is what it's like to be a Christian. Isso é ser cristão. Então, aquele momento ele não está entendendo ainda com quem que ele está falando. So at this moment, he's still not understanding E ele who he fala. is speaking to. And he says, Homem chamado Jesus a man named Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei e me vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, eu vou caminhar para o final, porque nosso tempo aqui já está finalizando. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram-se, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é o que, irmãos? He answered the man called Jesus, made mud and anointed my eyes, and said to me, go to Siloam and wash. Então, So I went and washed and received my sight. Then he said to him, where is it? He said, I do not know. They brought him to the Pharisees, the man who had formerly been blind. Now it was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. So the Pharisees again asked him how he was receiving his sight. And he said to them, he put mud in my eyes, and I washed, and I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such things? And there was division among them. So they said again to the blind man, what do you say about him since he has opened your eyes? He said, he is a prophet. mudou a história, irmão. The story changed. Era um homem. It was a man. Homem chamado Jesus. The man named Jesus. Agora ele fala, não, é profeta. And now he says, no, he's a prophet. Amém, irmãos? Amen? Ele entende agora que ele está diante do He profeta. understands now that he's before a prophet. Ele entende agora que ele está diante de um homem que não é só um homem chamado He Jesus. understands now that he's not before a man just called Mas que Jesus. esse homem não é qualquer homem. But this man is not just any normal E o man. entendimento do cego começa a ficar diferente. The understanding of his mind starts to Esse change. homem é um profeta. This man is a man of God. He's E a ele prophet. entende agora que a história começa a mudar. And he understands now that his story is starting to change. Amém, irmãos? Amen? Não era só um milagre. It's not just the miracle. Não é só um milagre. It's not just the miracle. Ele pode fazer um milagre. He can do everything. Mas o que ele quer é que a gente se dobre diante dele. But what he wants from us is for us to kneel before him. Que a gente o adore por aquilo que ele é. So we may worship him for who he is. Era um homem. It was a man. Agora já é um profeta. But not to him, it's a prophet. E eu vou finalizar. I'm going to finalize.
Depois tem uma grande discussão entre eles ainda. After a big discussion had happened between them, Os fariseus vão lá perguntar the Pharisees went para to o pai, go para a mãe, and asked the mom and the dad se é mesmo, se tinha de fato if acontecido um he milagre. truly had been born blind and if a miracle had happened. Eles tentam falar que Jesus era pecador. They start to say that Jesus was a sinner. Jesus então, ele é retirado do meio do povo, o Jesus. cego. Jesus then was taken out of the group of people, the blind man. E aí no versículo 35, irmãos, acompanha comigo aí. And in verse 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Amém, irmãos? Está entendendo? Jesus heard that they had cast out the blind man, and having found him, he said, do you believe in the Son of Man? He answered, and who is he, sir, so that I may believe in him? Ele tinha sido curado, irmãos, This beggar had been healed, mas ele ainda não tinha entendido quem que era but Jesus. he still did not understand who Jesus was. E aí ele pergunta para Jesus: quem que é o profeta para que quem que é o Filho de Deus para que nele eu creia? So he asked Jesus, who is the Son of Man that I may believe in him? Versículo 37, Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Verse 37, Jesus said to him, you have seen him, and it is he who is speaking to you. He said, Lord, I believe, and he worshipped him. Irmão, não é só um milagre por milagre. It's not just a miracle after miracle. Milagre pode acontecer. Miracles can happen. O interessante é você entender quem é aquele que faz o But milagre. what's interesting, what you need to understand is the one who does the miracles. Porque às vezes o milagre acontece, irmão, Because sometimes miracles happen. e eu já vi muita gente viver milagres grandes com And I've Deus already seen a lot of people living big miracles with God e continuar na direção do inferno. and still continue on the path to hell. Não é só um milagre por milagre. It's not just a miracle after Mais miracle, do que o milagre, irmãos. but it's who does the miracles that matters. Jesus queria salvar aquele homem. Jesus wanted to save this man. Porque quando ele entendeu quem era, Because when he aquele homem, understood who was the man, a Bíblia diz que ele adorou Jesus. the Bible says that he worshipped O Jesus. cego de Jericó não viveu só um milagre de enxergar. The blind man at Jericho didn't just Final do undergo texto. a miracle. O final do texto fala que ele seguiu Jesus. At the end of the text it says that he followed Jesus. Então é diferente receber um milagre, irmãos, So it's different than just e receiving a ser miracle discípulo de Jesus, and to be a disciple of e Jesus, ser seguidor de Cristo. to be a follower of Christ. Jesus não quer só te dar um milagre. Jesus doesn't only want to give you a miracle. Jesus quer te fazer parecido com Ele. He wants to make you like him, Que você continue glorificando o nome dele. so that you may continue to glorify Que his você name, siga Ele, irmão. so that you may follow him. Qual é o discípulo que não foi curado lá, Glaucio? What is the disciple that wasn't healed? Quem que era que não foi curado? James, Tiago, Tiago. Tiago menor. Small James. Ele pediu para Jesus curar ele. He asked Jesus to heal him, E Jesus não curou ele. and Jesus does not. Jesus não curou ele. Jesus did not heal his E limb. ele viu um tanto de milagre And he acontecendo. lived through so many miracles, Mas ele não deixou de andar com Jesus até os but he últimos didn't dias de stop. Jesus. He didn't allow it to stop his walk with Jesus. Ele não deixou de andar com Jesus até os últimos dias. He didn't dele. stop walking with Jesus until the end. Ainda que o milagre não aconteça, irmãos, Even if the miracle doesn't happen, siga Jesus. follow Jesus. Mas se o milagre acontecer, But if the miracle happens, continua firme com Jesus, adorando Jesus, glorificando continue to Jesus. stay firm in faith. Ele é a luz Worship, do mundo, irmãos. because he is the light of the world. E a luz do mundo, irmãos, And the light of the world quer dizer que ele dá visão para o cego. means that he gives light to the E não é blind. só visão. Por quê, irmão? And it's not just vision, because, Pensa comigo aqui. think with me here, O cego de Jericó era cego, the blind man at Jericho was blind, mas ele viu Jesus. but he saw Jesus. Porque a Bíblia diz,
Because the Bible que says quando Jesus passou, that when Jesus ele passed, começou a clamar: he started to cry Filho de out, Davi, tem compaixão Son de of mim. David, have compassion on me. Esse homem não enxergava com os olhos, This man couldn't see with his mas ele eyes, cria, but sem he ver, believed without sight que Jesus era o Filho de Deus. that Jesus was E the ele Son of começa a God. clamar: Filho de Davi, And tem he continues compaixão to de cry mim. out, Son of David, have mercy on me. Muitas vezes, irmãos, a gente está vendo com A os lot of olhos, times we're mas seeing o nosso with our coração eyes, não consegue but enxergar, our irmão, hearts aren't able to porque a gente está understand cego espiritualmente, because irmão. we're spiritually blind. A gente está cego espiritualmente, irmão. We're spiritually blind. A gente está vindo à igreja, We're seeing the a gente está church, fazendo o ritual, we're doing our mas a gente rituals, não consegue enxergar, irmão. but we're not able to get. O cego de Jericó não via, The beggar at Jericho couldn't see, mas ao sentir a presença de Jesus, but he understood ele the presence começou of a Jesus, clamar: and he continued to cry out, Filho de Davi, tem compaixão Son de of mim. David, have mercy E on ele me. seguiu a Jesus, And he irmão. followed Jesus, Ele seguiu Jesus. and he followed. Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais. Jesus wants to open our spiritual eyes. Graças a Deus, todo mundo aqui está enxergando com os Glory olhos. to God, we're all able to see. Mas em muitas áreas da nossa vida a gente não But está a lot conseguindo of areas ver. in our life we're not able to see. A gente está andando com Jesus. We're walking with A gente Jesus, está vindo no culto. we're coming to church, Mas a gente ainda continua cego em muitas áreas da nossa but we vida. still end up blind in a lot of areas of our life. E Jesus quer abrir os nossos olhos. And Jesus wants to open our eyes. Jesus quer abrir os nossos olhos. He wants to open our eyes. E eu não sei em qual área da sua vida And I você don't know in precisa. what area that you need eyes to be opened. O que eu sei é que se você tiver um encontro com Ele, as suas vistas vão ser But I know that abertas. if you have a true encounter with Him, your vision is Você going vai to andar, change. irmãos. You will walk. Sabe, os pecadinhos You know the little vai sins, saindo tudo. they will come out Porque você vai ser diferente. because it will be transformed. Os pecadinhos da cegueira espiritual que a gente vai The cometer little- nos nossos dias, The little sins No that nosso we dia a commit in our dia. day to day, no nosso cotidiano. they end up killing our spiritual A life. gente vai juntando pecadinho, irmãos. We start to E accumulate esses little pecadinhos sins. te afastam de Deus, irmão. And these little compromises Aí end você up vem taking no us culto away só from the para fazer presence. ritual, So we tirar come to foto e service postar. only to do a ritual. E Deus está vomitando seu And God is ritual. going to vomit us out of His mouth if we continue in compromise. Jesus quer abrir os nossos olhos. So He wants to open our eyes. E eu também preciso que Jesus abra os meus olhos And I espirituais. too need Em Jesus to muitas open my coisas spiritual que eu eyes. ainda não consigo. And a lot of things I'm still not able to reach Porque eu quero chegar no final because I want to get to the end e ver o Jesus. and see Jesus. Não quero ficar para trás. I don't want to be left behind. E eu queria orar aqui nessa manhã. And I'd like to pray this morning E se você entende que existem áreas da sua vida so that you may understand that there's que você precisa enxergar melhor, areas in your life that you need to have your eyes open, mas você não está conseguindo enxergar, but there's these areas you're not able to get to. que a gente possa clamar juntos aqui So nessa that we may manhã. cry out together. Que a gente possa clamar juntos aqui. So that we may cry out together. Porque Jesus é a luz do mundo, amém? Because Jesus is the light of the world. Ele é a luz do mundo. He is the light of the world. Paulo, quando encontrou com Jesus, Paul, when he encountered Jesus, ele também estava cego. he also was Ele blind. não conseguia enxergar. He was not able to see. Existia como que uma cegueira espiritual na vida dele. He had a spiritual blindness in his life. Ele perseguia cristãos. He would persecute Christians. Ele era o melhor da lei. He was the best one of the law. Ele conhecia toda a lei, He knew all of the law, mas ele não conhecia Cristo. but he wasn't able to understand Às vezes Jesus. nós estamos tão orgulhosos de conhecer a lei, We are so prideful of knowing, mas a gente não está conhecendo Cristo. but we're not able to understand E a gente Jesus. precisa de ter um encontro com Jesus. And this is why we need an encounter with Him. Quando Ananias foi lá ter com Paulo, irmãos, a Bíblia diz que caiu, ele viu uma luz grande. When at the end of Paul's blindness, it Porque says Jesus é o that que, irmãos? a great Repete light comigo, went. irmãos. Because Jesus is what? Jesus é a luz do mundo. He Fala is the comigo. light of the world. Fala comigo, irmãos. Say it with me. Jesus Jesus é a luz is the light do mundo. of the world. E
E os olhos, as escamas dos olhos de Paulo And the eyes of Paul, caíram the por terra. spiritual shade over his eyes, E ele fell back to começou a earth. seguir Jesus. And he continued to follow Jesus. O homem que perseguia cristãos The man who used to persecute agora é us perseguido por amor de is Jesus. now persecuted by the love of the one who used to persecute. Amém? Vamos ficar de pé. Let's stand. Se existe alguma cegueira espiritual na sua vida que você If there's any precisa spiritual enxergar, blindness in your life, e se você quiser vir aqui na frente, a gente vai orar por você. and if